Nós vamos começar algumas mensagens a partir de hoje, chamando Você Entendeu Errado. Quando você vai no YouTube, você tem aí, por exemplo, o Douglas Gonçalves, do Jesuscope, fez um estudo desse. Tem outros pastores que falam sobre isso. Mas a minha intenção aqui não é fazer um estudo bíblico, como é o contexto dessas pessoas, mas é mostrar que versículos bíblicos que nós entendemos de uma maneira, muitas vezes está errado, e nós entendemos a concepção de outras pessoas, e a partir disso nós vamos desconstruir algo e entender o que aquela passagem, aquela referência, aquele sentido bíblico realmente quer dizer sobre as nossas vidas. Então, nossa intenção aqui nesses dias é desconstruir. E eu quero trabalhar hoje com a famosa expressão, tudo posso naquele... Quantos aqui já ouviram isso? Lógico que todos. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí logo depois eu posso passar na prova. Logo depois eu posso passar na prova sem estudar. Né? Eu posso... Deus, me dá os números da mega da virada. Porque se eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Eu vou abençoar a igreja. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser promovido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso conquistar o que eu quiser. E aí, aquilo que Paulo escreveu perde propósito. Sabe por que nós temos essa concepção de que essa frase, eu tudo posso naquele que me fortalece, é um jargão de conquista? Para vocês entenderem só, essa frase, posso todas as coisas, eu tudo posso, era uma frase usada, presta atenção, em discursos romanos. Então o que acontecia? Os imperadores, ao fazerem os seus discursos, os generais romanos, ao fazerem os seus discursos, isso era um grito de guerra, posso todas as coisas, significando que nada pode nos deter. Mas a minha pergunta para você, quando Paulo escreve isso aqui, dentro do contexto que ele estava vivendo, será que era isso que ele estava querendo dizer? Será que era isso? A grande verdade, nós entendemos errado. Nós entendemos errado. Paulo, quando escreve isso aqui, ele escreve sobre contentamento. Paulo estava preso, sua primeira prisão em Roma, preso em uma casa alugada, aonde quem pagava o aluguel tinha que ser ele. E detalhe, ele estava acorrentado a um soldado. Trazendo para os dias de hoje, ele estava em tornozeleira eletrônica. Mais ou menos isso. Ele não podia sair de casa, por quê? Porque ele estava acorrentado a um soldado romano. E quando nós falamos da prisão, por exemplo, a gente imagina essa prisão de Paulo aqui, das prisões, algumas sim estavam em masmorras, mas nessa específico, Paulo não estava trancado numa masmorra escura e úmida. Mas ele estava aqui, você vai ler lá Atos 28, você vai ver que ele estava numa prisão romana, que era uma casa alugada. Porém, 24 horas amarrado a um soldado. Ele não podia sair, ele não tinha privacidade, ele dependia de amigos para comida e para o seu sustento, dependia de amigos para suas roupas. Mesmo assim, Paulo escreve que ele estava contente em qualquer situação. O termo que ele usa aqui, em Filipenses 4:11, né, é satisfeito. Paulo usa a expressão satisfeito, autarques, e quer dizer o seguinte, esse termo, inclusive, ele era muito usado pelos imperadores romanos. Os imperadores romanos geralmente usavam esse termo, que significa o quê?
tinha satisfeito para eles era um poder absoluto, de que eles estavam satisfeitos dentro da sua riqueza, dentro das suas posses e dentro do seu poder. E Paulo está falando que ele estava satisfeito e estava contente por tudo aquilo que ele passava, porque Deus estava cuidando dele. Portanto, esse versículo não é sobre conquistar coisas, não é sobre possuir coisas. O que ele está falando para mim e para você, e nós vamos entender, é que nós nem tudo podemos. Porque, de acordo com as crenças que é passado, e de acordo com o que às vezes é até pregado também, nós entendemos que nós temos um poder que transcende. A gente pode fazer uma coisa, mas nós não podemos nada. E hoje eu quero olhar com vocês esse texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, olhar com profundidade e descobrir que nem tudo nós podemos. E posso falar algo para vocês? Tá tudo bem. Ó, até ele falou, ó. Tá tudo bem com isso. Tô feliz e tô firme com Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Filipenses 4, do 10 ao 13, diz o seguinte. Então vocês, olha só, estamos falando, fiz questão de falar isso primeiro antes de ler o texto, para quando vocês lessem o contexto, vocês falam assim, olha o que ele está falando no contexto que ele vivia. Paulo estava preso numa casa alugada, acorrentado a um soldado romano, dependendo de ajuda externa, e a igreja de Filipos foi uma das igrejas localizada no norte da Grécia, hoje são ruínas. Era uma igreja que sustentava ele e contribuía com ele. E ele diz o seguinte, ó: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado. E aí olha só, usando aqui uma expressão romana, ele fala, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. E aí Paulo no verso 12, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. E aqui o verso 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Até aqui. Sabe, meus irmãos, o que eu quero aqui com vocês hoje é entender e aprender que nós podemos permanecer fiéis e gratos ao Senhor dentro de qualquer situação das nossas vidas. Quero desconstruir com vocês hoje aqui as palavras mágicas, e eu quero com vocês aqui entender o poder da palavra de Deus, que nos sustenta dia após dia. Paulo, quando passa por isso, ele afirma que ele pode tudo. Pode o quê? Pode passar necessidade, como pode ter fartura. Abrindo parênteses, será que você está pronto para lidar com a fartura? Será que você está pronto para lidar com a necessidade? Você já fez essa pergunta a você? Às vezes nós questionamos porque nós não temos. Nós questionamos a Deus por que a gente não tem. Mas será que você está pronto a ter fartura, a passar necessidade? E eu quero aprender com vocês, através desse texto, 3 verdades espirituais que transformam a nossa maneira
de viver. 3 verdades espirituais que transformam a nossa maneira de viver. E eu quero olhar para vocês, para o texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Aonde, em primeiro lugar, olha só, nem tudo eu posso, 3 pontinhos, porque a fé não é uma chave para abrir qualquer porta. E aí está escrito, olha só, em destaque, como eu me alegro. Por vocês terem voltado a se preocupar comigo, sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Verso 11, não digo isso por estar necessitado. E agora, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Presta atenção, meus irmãos. Cristo não me fortalece para que eu possa abrir todas as portas. Mas Ele me fortalece para que eu permaneça firme com Ele. E permaneça firme nas portas que Ele me abre. Paulo estava preso, limitado, privado de liberdade, privado de recursos, e mesmo assim, ele está alegre e grato. E nos mostra que o Evangelho não é uma ferramenta para eu conquistar aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Mas o Evangelho, sim, é para transformar os nossos corações diante de qualquer realidade. A fé não é para um meio com o qual Deus transforma e realiza os nossos planos, e muitas vezes planos egoístas. Mas a fé é um caminho pelo qual nós nos alinhamos ao plano dele. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele fala o seguinte: contentamento cristão não é passividade, mas confiança ativa em Deus, que sabe, o que está escrito aqui? Repita assim comigo, o que é melhor para mim. Amém. Quantas vezes eu, você, não usamos Filipenses 4,13 para justificar os nossos planos pessoais? Para dar testemunho. Eu vou abrir esse negócio aqui sim. Né? Olha só, eu vou abrir esse negócio, vai dar certo porque Cristo me fortalece. Eu posso entrar sim em qualquer relacionamento, qualquer sociedade, em qualquer coisa, porque Cristo me fortalece. Eu posso conquistar tudo o que eu quiser, porque Cristo me fortalece. E aí nós entramos em algumas teologias. Teologias que você conhece. E eu não estou falando de arminianismo, calvinismo e nada. Eu estou falando, por exemplo, da teologia da Xuxa. Vocês conhecem a teologia da Xuxa? Tudo... O cara... Você cai na teologia da Xuxa, ela estava novinha aqui ainda, né? O pessoal de 74 é dessa época aqui ainda, né? Viram ela novinha. E a gente se apoia nisso. Ou então, a gente vai para a teologia do Netflix. Sabe qual é a teologia do Netflix? Hoje em dia você não precisa mais assistir a introdução das coisas. Porque tem um botãozinho que você aperta lá e você pula a introdução. É ou não é? Sabe o que isso representa? Que nós vivemos na era do imediatismo. E muitos querem viver o Evangelho da mesma maneira, de maneira imediata. Sem processo de espera, sem processo de aperfeiçoamento, sem tempo de preparo. Acha que Deus pode resolver tudo em 2 cliques. Acha que Deus pode resolver tudo apertando o botão de pular a introdução. Porque você pula a introdução para ver o que te interessa, não é assim? Até o YouTube hoje também tem, para você ir para onde você quer. Ou então você também é daqueles que hoje em dia ouvir o áudio na velocidade 2.0. É ou não é? Por quê? Porque você não tem mais paciência. Nós somos uma geração impaciente. Não, áudio de 30 segundos não. 2.0. E está se tornando um vício, né? Hoje em dia você assiste a aula do EAD na velocidade 2.0. Eu conheço uma pessoa que faz isso.
Por quê? Porque nós somos a geração do imediato. Teologia do Netflix. Nós queremos as coisas para agora. Ou então, esse aqui eu fui semana passada quase que cancelado porque eu não falei certo. Hoje eu vou falar certo. A teologia do Harry Potter. Das palavras de efeito. E aí você fala, como que é? Esqueci tudo já, gente. Espelharmos. E aí as coisas acontecem. Tudo posso que ele me fortalece. Pá! Foi! Tá vendo? Meu Deus é forte. Meu Deus é poderoso. Rogério tem material para trabalhar hoje, né, Rogério? Percebi. Você, né? É só falar as palavras. Que tudo vai acontecer. Presta atenção. Cristo não te fortalece para fazer tudo o que você quer. Mas Cristo te fortalece para você permanecer fiel em tudo o que Ele quer. Em tudo o que Ele quer para você. Paulo, ele está falando aqui de contentamento. Paulo não está falando de conquista. Contentamento, ser contente. Você é contente com o que você tem? Você é contente na sua situação? Você é contente com a sua vida? Ah, não, você não sabe da minha história. Eu não sei, mas Deus sabe. E é Ele quem te fortalece. É Ele quem te sustenta. A fé não é um instrumento para que todos os nossos desejos aconteçam. Mas a fé é uma ferramenta de Deus que nos molda aos desejos do coração de Deus. Nós estamos falando de Paulo. Apóstolo Paulo. Passando por necessidade. Preso por pregar o evangelho. Acorrentado 24 horas a um soldado. Preso, não numa masmorra, mas numa casa alugada por ele, onde ele tinha que pagar a casa. E ele fala, eu sou contente em qualquer situação. Tiago, episódio de Tiago, capítulo 4, verso 3, Tiago escreve o seguinte: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Acho que essa referência de Tiago, ela já comunica muito para mim e para você acerca disso que Deus está falando aqui. Nós precisamos entender o seguinte: a fé não existe para realizar todos os nossos desejos. A fé não existe para realizar todos os nossos sonhos. Mas ela está presente em nós para nos transformar em alguém contente com a vontade de Deus. Nós precisamos estar satisfeitos com a vontade de Deus. Precisamos estar satisfeitos com aquilo que temos vivido. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Sim. Pode ser a dor. Pode ser difícil. Mas eu quero te dizer algo. Nós servimos a um Deus que é soberano. E que tem o controle do universo nas mãos dele. E o controle desse universo está ao controle da sua vida. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem enfrentado. E Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado do seu casamento. Sabe por que tudo não ruiu ainda? Porque Deus está cuidando. Irmãos, tem dias que eu falo, Jesus, eu não vou conseguir chegar no final de semana. Mas eu chego no final de semana. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de mim, da minha família. Quantas vezes você não disse, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não tenho forças. Mas eu posso falar, você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado. Eu olhei para a Cintia, eu lembrei do caso do Luan. Quantos anos, Cintia, já fazem? 2 anos. Num tratamento. Em que muitas vezes, conversando com a Cintia em Colável, eles estavam, em alguns momentos, vou usar a palavra até céticos. Mas Deus cuidou. E o Luan, como está o Luan hoje? Está, ó. Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de você, meu irmão. Mas Paulo, ele aprofunda isso no seguinte versículo, no verso 12.
E aí, segunda verdade, posso suportar, porque Cristo é minha suficiência. E aí ele fala, sei viver na necessidade e também aonde? Aí ele fala, aprendi o segredo de viver contente, de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Sabe qual é a palavra-chave aqui nesse versículo? A palavra aprendi. Aprendi. Paulo não nasceu sabendo, você não nasceu sabendo. Mas Paulo fala que ele aprendeu. Ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Você não precisa ser um super crente para aprender isso. Basta você olhar para quem tem cuidado de você todos os dias. E quando você olha, sabe o que você entende? Que Cristo é suficiente. Quer você tenha pouco, quer você tenha muito. Paulo declara isso. Paulo declara que ele permanece contente, sabe por quê? Porque a satisfação dele não estava nas circunstâncias, mas a satisfação dele estava na presença de Cristo. Você tendo pouco, tendo muito, passando dificuldade, aprenda o seguinte, permaneça contente, permaneça, aprenda, porque é o seguinte, porque Cristo está presente na sua fornalha. C.S. Lewis, nesse livro clássico, deve ter até na livraria, Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte, não há nada que você não possa suportar, se souber que Deus está com você. É quando tentamos viver sem Ele, que descobrimos a fragilidade do nosso coração. Irmãos, quantos casos... Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2012. Antes disso, eu já exercia o pastoral com juventude da comunidade. Mas quantas pessoas eu não vi passar pela seguinte situação? Estava caminhando com Cristo, estava passando, estava enfrentando. Aí melhorou. O que eu faço? Agora eu não preciso mais, né, Zenha? Agora é por mim, agora a briga agora é comigo, agora é com o pai. O pai está on. E aí você vê a pessoa se desfigurar, se arrebentar e depois voltar arrependido, como filho pródigo. E aí você vê o processo de reconstrução de Deus na vida daquela pessoa. Entenda uma coisa, está difícil? Sim ou não? Sim. Mas eu quero te dizer algo, Deus está com você. Não tente viver sem Ele. Porque como C.S. Lewis fala, e quando tentamos viver sem Ele, que descobrimos a fragilidade do nosso coração. Cristo, Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. A nossa cultura diz que você precisa de mais para ser feliz. A nossa cultura diz que nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Mas eu quero dizer para você que você já é feliz, porque você tem Cristo na sua vida. Você já tem Cristo na sua vida. Evangelho não é ausência de problemas, mas Evangelho é presença de suficiência. Porque Cristo, Ele é suficiente. Salmo 23:10. O Senhor, o que Ele é? E nada me faltará. Davi não está falando aqui que ele não diz que tem tudo o que quer. Ele não está falando isso aqui. Mas ele fala que nada falta a ele. É diferente. Nada falta a ele porque ele tem o Senhor como seu pastor. Não é assim, eu tenho tudo que eu quero. Não, nada me falta. O Senhor é pastor, nada me faltará. O segredo não é ter tudo, mas saber que Cristo é tudo. Cristo é tudo na minha vida, na sua vida. Por isso nós precisamos ter contentamento. Contentamento não é ter tudo que eu desejo, é saber que em Cristo eu já tenho tudo que eu preciso. Esse é o segredo.
Por isso que Paulo, ele pede convicção. E aí aqui no terceiro ponto, ele diz o seguinte, olha só. Verso 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ele fala, eu posso permanecer firme, porque a força vem dele e não de mim. Presta atenção. Eu não sei quanto tempo você está passando pelo deserto. Talvez nem você saiba mais, porque você já faz tanto tempo, né? Até esqueceu. Mas eu quero te dizer algo. Se você está enfrentando ainda, é porque Deus tem te dado força. Porque se fosse pela tua força humana, Osmar, você não estava firme mais. Se fosse pelo teu braço, você não estaria mais firme. E aqui que ele fala, posso todas as coisas. Não passe livre para realizar qualquer sonho. Mas é a declaração de alguém que descobriu a fonte da sua resistência. Não é que eu vou ter tudo, Cili, não. É que eu descobri qual é a fonte da minha resistência. E a fonte da minha resistência chama o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala, eu aprendi a ficar satisfeito com tudo que eu tenho. Fartura, fome, liberdade, prisão. Não tinha tempo ruim. Aonde eu estiver, Paulo está falando, eu estou satisfeito porque eu tenho Jesus na minha vida. Seja satisfeito porque você tem Jesus na sua vida. Tim Keller no seu livro, O Deus Pródigo, já fizemos uma série desse livro aqui. E é um livro recomendadíssimo. Na realidade, deveria ser um livro de leitura obrigatória para todo crente. Ouçam isso. Livro pequenininho, facinho de ler. O que nos torna cristãos, não é que nunca pecamos ou fracassamos, mas que aprendemos a depender totalmente da graça de Deus em qualquer situação. Sabe o que ele está falando aqui para mim, para você? Que nós podemos suportar tudo, porque nós dependemos da graça de Deus. Podemos continuar firme em nossa fé, porque nós dependemos da graça de Deus. Não é porque você é forte, porque nós não somos fortes. Quantas vezes você já não pensou em desistir? Quantas vezes você já não pensou em parar de orar? Quantas vezes você já não falou assim, Senhor, está aqui, ó, vou entregar os pontos hoje, eu não aguento mais. Está aqui. Quantas vezes? Mas você permanece firme, né Clebão? Permanece firme. Não, vou perseverar. Eu vou insistir mais um pouquinho. Sabe o que é isso? Você está declarando que Cristo te fortalece. Não desista. Continue. Persevere, porque é Cristo quem te fortalece. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele disse, olha só. Minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera onde? E aí Paulo fala, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. E aí Paulo fala, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Sabe quando é que o poder de Deus se manifesta? Quando você reconhece a sua fraqueza. Quando você reconhece que você é fraco e depende dele. Quando você reconhece que não depende mais de você. Porque quando está no nosso controle, é assim ou não é? Quando está no nosso controle, não é, Emília? Quando a gente está conseguindo controlar a situação, você está em paz. É ou não é? É assim comigo. Eu gosto de controlar as coisas, né, Fabiana? Sou controlador. Quando as coisas estão no meu controle, very nice. Muito bom, ok. Mas quando as coisas saem do meu controle, acontece isso aqui, ó. Começa.
E não é só comigo assim, é com você também. É ou não é? Quem é assim também, levanta a mão comigo. Que bom que eu não estou sozinho nessa. Hoje todos nós tínhamos que ficar aqui embaixo de joelhos pedindo para o Senhor derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Mas que eu e você possamos permanecer firme. Porque nós podemos passar por todas as coisas. Podemos enfrentar qualquer situação. Porque Cristo nos fortalece. Nós encerrarmos aqui. O pessoal do louvor pode subir. Primeira coisa. Pare de usar a fé como uma varinha mágica. Irmãos, desconstrua isso da sua vida. Ok? Desconstrua isso da sua vida. Palavras de efeito, falar palavras, né? Vou declarar. Declare a palavra de Deus. Ó, não declare jargão gospel, declare a palavra de Deus. Está orando pela sua família? Está orando pela sua casa? Teu problema está dentro da sua família? Ore a palavra. Faça como Josué, a declaração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, traga a palavra, declare a palavra de Deus. Comece a viver debaixo da dependência da palavra de Deus. Segundo, descubra o segredo do contentamento. A suficiência, presta atenção, não está no que você tem, mas em quem você tem. E nós temos Jesus. Ele é suficiente. E a partir dele tudo é bônus. A partir dele tudo é crédito. A partir dele tudo é bênção, porque nós temos a maior, presta atenção, a maior bênção que existe é uma pessoa ter Jesus na vida dela. Ponto final. Não retiro o que eu disse. E a partir de Cristo, Júnior e Maiara, tudo que eu tiver, aí eu posso computar como lucro. Mas o maior lucro eu já tive, que eu tenho em Jesus. Esse é o maior lucro que eu tenho. Isso é a maior posse que eu tenho. O que eu tenho de mais valioso da minha vida chama-se Jesus Cristo. E é isso que Paulo está falando. E terceiro e último lugar. Dependa da força de Cristo. Ele não realiza todos os seus planos. Eu queria te dizer algo para você. Talvez você, como eu, tenha muitos planos. E eu já, muitos planos, Celeste. Não rolou. Mas Ele tem me sustentado todos os dias no propósito dEle. E naquilo que eu tenho vivido, Ele tem me sustentado e sido suficiente. É isso. É sobre isso. Você tudo pode naquele que te fortalece. Sabia disso? Dentro da sua vida, no que você tem vivido. No que você tem vivido, você tudo pode. Vai fazer uma prova? Não vou estudar porque eu tudo... Não. Estuda, viu? Estuda. Você passou na OAB, não foi? Teve que estudar? Muito. Até o João vai falar com você depois. O João vai fazer a prova e vai falar com você depois. Quer uma promoção do serviço? Quem quer um aumento de salário? Fariseus. Vocês são tudo fariseus. Quem quer um aumento de salário? Eu vou perguntar de novo. Aí levanta a mão. Quem quer um aumento de salário aqui? Levanta a mão. É por etapas aqui, né? A galera que levantou a mão primeiro é 100% de aumento. Depois foi 75, 50, por aí. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece, Nívia. E vai acontecer. Porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Dava que dava. E vai dar certo. Quer te falar uma coisa? Trabalhe, estude, se esforce. Seja fiel a Cristo. Trabalhe, se esforce, estude. Que aí você vai ver tudo acontecer na sua vida. Mas você tudo pode naquele que te fortalece. Porque você tem sido sustentado pelo Senhor. Fique de pé no seu lugar comigo.